Bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com vocês nessa noite para cultuarmos o nome do nosso Deus e meditarmos na sua palavra. Quero convidar a todos para abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Nós vamos ler no capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4 e versículo 4. Malaquias 3, versículo 13 até o capítulo 4, versículo 4. Então, os irmãos procuram, quero dar meus agradecimentos ao Senhor por essa oportunidade, ao pastor Xavier pelo convite, por nos confiar o culto da sua amada igreja. Meus irmãos encontraram Malaquias capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, o profeta Malaquias, ele é um dos 3 profetas chamados de profetas pós-exílicos. Eles são chamados de profetas pós-exílicos, porque eles proferiram a sua profecia e a sua mensagem depois do cativeiro babilônico. Os irmãos já conhecem a história. Israel entra em profunda apostasia contra o seu Deus, e Deus anuncia o juízo. Deus diz para Judá que se eles não se arrependessem e não abandonassem o pecado, Deus os enviaria para o cativeiro. Eles não dão ouvidos à mensagem e Deus cumpre as suas ameaças. No cativeiro, Deus levanta 2 profetas, um chamado Daniel e outro chamado Ezequiel. Esses profetas anunciam que Deus iria restaurar o seu povo, que o cativeiro, que o exílio não poria fim aos propósitos de Deus com o seu povo. Então Deus cumpre a promessa e traz a nação de volta. E então Deus levanta 3 profetas: o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. E diferentemente dos profetas
pré-exílicos que denunciavam o pecado da idolatria, os profetas pós-exílicos denunciavam um pecado diferente. E qual era o pecado? Era a frieza espiritual. Deus havia feito, irmãos, grandes promessas para Israel. Só que Israel esperava e o tempo passava e essas promessas não se cumpriam. E enquanto as promessas não se cumpriam, Israel começou a esfriar espiritualmente. Isso, irmãos, é um grande alerta para nós. Porque quando nós pensamos em pecado, nós pensamos somente em mentira, em roubo, em adultério, em fornicação, em engano, em corrupção. Mas a palavra de Deus nos ensina que frieza espiritual também é pecado. Falta de fervor e falta de temor na presença de Deus também é pecado. Quando Tiago está explicando sobre a fé verdadeira, Tiago diz: vocês acreditam que existe um só Deus? Que coisa boa! Os demônios também creem e estremecem. Isso implica, irmãos, que a fé dos demônios é mais intensa do que a fé de muitos seres humanos. Porque os demônios ouvem o nome do Senhor e tremem. E muitas vezes nós, servos do Senhor, ouvimos o nome do Senhor com indiferença. O culto para nós é qualquer coisa. A presença de Deus para nós é qualquer coisa. A gente entra e sai como se estivesse em qualquer lugar. A gente se comporta como se estivesse em qualquer lugar. Mas o culto ao Senhor é santo, porque o Deus que está presente nele é santo. Então Malaquias entrega a sua profecia, e o livro de Malaquias ele é em forma de diálogo. São 7 diálogos entre Deus e o seu povo, em que Deus faz uma acusação, o povo questiona a acusação, e Deus então desenvolve a acusação mais pormenorizadamente. No texto que nós lemos, a acusação é o seguinte: Deus diz para Israel no versículo 13: vocês têm dito palavras duras contra mim. Vocês têm falado contra mim coisas com as quais eu tenho me sentido particularmente ofendido. E o que Israel tem dito? Israel tem dito: é inútil servir a Deus. Israel tem lançado, irmãos, 2 questionamentos diante de Deus. O primeiro é inútil servir a Deus. E por que eles dizem que é inútil? Porque eles afirmam: do que nos adianta obedecer ao Senhor? Do que adianta servir ao Senhor? Ser fiel ao Senhor se nada muda? Do que adianta ser fiel a Deus se o Senhor não nos recompensa? Do que adianta ser fiel a Deus se Deus não galardoa a nossa fidelidade e a nossa obediência? E certo é, amados irmãos, que se você observar a caminhada com Deus de maneira simplesmente natural, você vai se fazer o mesmo questionamento. Porque muitas vezes você vai estar servindo a Deus, caminhando com Deus em fidelidade, mas parece que as coisas só andam para trás. Não se enganem com essa falsa teologia da prosperidade, que diz que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo. Se você for fiel a Deus, seus sonhos vão se realizar, seus projetos vão se cumprir. Não se engane com isso. É claro que se você for fiel a Deus, muitas bênçãos vão vir atreladas a isso. Mas não pense que tudo vão ser flores. Muitas vezes você vai estar caminhando com Cristo, buscando ser fiel, mas parece que Deus não observa a sua fidelidade. Você busca ser fiel a Deus, mas continua doente. Você busca ser fiel a Deus, mas continua sem ter dinheiro para pagar a conta de luz. Você busca ser fiel a Deus, mas as portas continuam fechadas. Você busca ser fiel a Deus, mas a perseguição não cessa. Então os israelitas olhavam para Deus e diziam: se é assim,
Então do que adianta? Do que adianta servir a Deus se nós somos fiéis a Deus, mas nada dá certo? Mas Deus não recompensa a nossa fidelidade. E no versículo 14, eles dizem uma segunda acusação contra Deus. Na verdade, no versículo 15, em que eles dizem: na verdade, bem-aventurados são os ímpios. Mas por quê? Porque nós somos fiéis a Deus e as coisas não prosperam. Mas os ímpios pecam contra Deus e prosperam. Você já parou para observar, irmãos, que as coisas são mais ou menos assim? Já parou para olhar que às vezes você para e pensa: mas Senhor, eu procuro ser fiel, eu procuro ser obediente, eu procuro andar no caminho, mas esse camarada peca contra o Senhor, rejeita o teu nome, rejeita o teu evangelho, mas parece que as coisas são melhores para ele do que para mim. Parece que a família dele está melhor do que a minha. Parece que as coisas para ele estão melhores do que para mim. Ele é um ímpio e prospera, mas eu sou o teu servo e não vejo nada caminhar e não vejo nada dar certo. Muitas vezes, irmão, se você observar, você vai ver isso. Asaf, no Salmo de número 73, ele observou a mesma coisa. Ele diz: certa vez eu comecei a meditar e os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei para mim, um levita na casa do Senhor, e vi que a minha vida era só sofrimento, era só luta, era só prova. Mas eu olhava para os soberbos e via que a saúde deles era perfeita, que eles não tinham aperto na sua morte, que tudo ia bem com a família deles. E se você for caminhar com Deus, irmãos, medindo as coisas de maneira unicamente natural, muitas vezes você vai pensar em desistir. Muitas vezes você vai olhar as coisas e pensar: de fato, do que adianta ser fiel a Deus, se eu que sou fiel não progrido, mas o ímpio progride mais do que eu? É semelhante a Ana, que o seu esposo com as duas mulheres subiam para oferecer o sacrifício, e Ana se derramava na presença do Senhor e continuava com o seu ventre fechado, e Penina zombando dela. Quanto mais ela zombava, mais filhos ela tinha. E se Ana fosse seguir essa lógica, ela pensaria: do que adianta eu estar aqui orando? Do que adianta eu estar aqui buscando, se essa ímpia pecadora zomba de mim, rejeita a Deus e tem filhos e eu não tenho? Às vezes é assim. Será que Deus não vê a obediência do seu povo? Israel estava dizendo basicamente: nós não vemos diferença nenhuma entre quem serve a Deus e quem não serve, porque quem serve não prospera e quem não serve não é punido. Então eu não vejo diferença nenhuma. Mas no versículo 16 Deus diz: eu vejo. E Deus diz mais assim: aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. O Senhor está dizendo: vocês estão dizendo que não vê diferença entre quem me serve e quem não serve, mas eu vejo com tanta atenção que eu escuto até o que eles dizem. Até a fala dos meus fiéis no secreto eu escuto. Deus vê, irmão, a tua fidelidade. Deus vê o teu esforço por ser fiel. Muitas vezes você está buscando ser fiel a Deus em coisas que ninguém vê. E às vezes você pode até ficar se questionando: para que eu estou fazendo isso se ninguém está vendo? Deus vê a fidelidade do seu povo.
E nós obedecemos a Deus e buscamos a sua vontade, não porque os outros veem, mas porque Deus vê. O crente procura ser santo até onde ninguém vê, porque ele tem convicção de que Deus vê. Deus diz: eu vejo. E um dia todo mundo vai ver também. O que Deus está dizendo é o seguinte: haverá um dia em que eu vou recompensar a obediência do meu povo. Hoje o meu povo obedece e parece que a sua obediência não tem recompensa, não tem galardão. Mas eis que presto venho e o meu galardão está comigo. E bem-aventurados que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que persistem em manter as suas vestes brancas. Mesmo em uma sociedade tão corrompida, mesmo em um mundo tão corrompido, ainda são bem-aventurados os que mantêm as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Um dia vocês vão ver a diferença também. Porque eu preparei um dia em que eu protegerei o meu filho como um pai protege o seu filho. Ora, irmãos, a coisa mais natural de um pai é proteger o seu filho. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção em certos tipos de coisas. Tem coisas, irmãos, eu acredito que o cuidado, o afeto e a compaixão, elas se manifestam em coisas que muitas vezes passam despercebidas. Se você observar um pai que vai buscar um filho pequeno na escola, geralmente ele pega esse filho com a mão esquerda. Quer ver? Presta atenção. Um dia quando você passar na frente da escola, na hora da saída, presta atenção. O pai e a mãe, eles seguram o filho com a mão esquerda. E o filho pega a mão dele com a mão direita. Por que o pai segura com a mão esquerda? Para que a mão direita fique livre. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer com aquela criança, o braço forte está livre para protegê-la. Irmãos, por que isso é tão interessante? É interessante porque você faz sem perceber. Quem aqui já tinha parado para pensar sobre isso? Levanta a mão, seja sincero. Ninguém. Mas amanhã, quando você for buscar seu filho na escola, olhe se você não faz isso até sem perceber. Porque a natureza de um pai é proteger o seu filho. E Deus está dizendo: haverá um dia em que eu virei em juízo, mas eu protegerei os meus filhos. E todos verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque naquele dia eu recompensarei os meus fiéis. Meus irmãos, a recompensa não é aqui. A recompensa da fidelidade não é aqui. Se você for ser fiel a Deus, buscar agradar a Deus, buscar andar em obediência a Deus, olhando para cá, esperando o galardão aqui, você vai ficar muitas vezes desapontado, porque muitas vezes a recompensa não vem. Muitas vezes você vai ser fiel e vai perder o emprego a si mesmo. Muitas vezes vai ser fiel e vai ficar doente a si mesmo. Porque a recompensa do seu povo é naquele dia. Paulo usa uma ilustração muito interessante no livro de Filipenses, de um atleta. Ele diz: o atleta, ele controla o seu corpo e os seus apetites para correr. E durante a corrida, esse atleta não tem recompensa nenhuma. Sabe, irmãos, que quando você liga a televisão nas Olimpíadas e tem aqueles corredores que você vê, que correm 40, 42 quilômetros, a vida daqueles homens não é fácil. A vida daqueles homens é de profunda renúncia. Eles não comem qualquer coisa. Eles não dormem qualquer hora. Eles não acordam qualquer hora.
eles não assistem televisão a hora que querem, eles não descansam a hora que querem. Durante a corrida, a dor toma conta do seu corpo. Tem deles que chegam perto da linha de chegada, já quase desmaiando, e não vem recompensa nenhuma, mas eles continuam. Por quê? Porque eles entendem que a recompensa é só depois da linha de chegada. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém que às vezes você caminha com dificuldade, que às vezes você não vê recompensa da caminhada, que às vezes parece que você vai chegar tropeçando, desmaiando, cambaleando, mas o importante é que você chegue. Irmão, mas às vezes eu me sinto tão fraco, caminho fraco. Mas eu me sinto tão debilitado, caminho debilitado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes parece que eu vou desmaiar, eu vou desfalecer. Vai não, não vai não. Porque quem lhe alistou para a corrida vai lhe sustentar até o final. E às vezes é muito desanimador. Mas lembre disso. Enquanto o atleta está na corrida, ele não vê recompensa nenhuma. Mas os olhos dele estão naquela faixa de chegada. Porque ele sabe que depois que cruzar aquela faixa, a recompensa da sua caminhada vem. Então, quando você se sentir fraco, quando se sentir desanimado, quando se sentir com vontade de desistir, coloque os olhos na linha de chegada e saiba que lá estará o Filho do Homem, esperando o seu povo de braços abertos. Por gentileza, fique de pé. A mensagem que o Senhor mandou entregar foi essa. O esboço que eu tinha era outro, mas o esboço de Deus é melhor do que o meu. Porque o esboço de Deus era o que alguém estava precisando ouvir nessa noite. Não sei se era um, não sei se eram dois, não sei se eram 5 ou 10. Mas que o Senhor fale no teu coração nessa noite. Que quando parecer que a caminhada árdua não tem recompensa, lembre que o atleta só recebe o troféu depois da linha de chegada. E a linha de chegada não é aqui, é lá. A linha de chegada não é aqui, é lá. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui está o teu povo reunido, ó Deus. Senhor, eu não sei como é que esse crente, como é que essa crente entrou nesse lugar, mas eu sei que o Senhor falou com ele nessa noite. Eu sei que o teu Espírito Santo tem tocado o coração de alguém nessa noite. Alguém, meu Deus, que os músculos das pernas já estavam doendo. Alguém que o oxigênio já estava faltando no cérebro. Alguém que já estava desanimando, cambaleando, que parecia que ia desfalecer. Mas em nome de Jesus, Espírito de Deus, eu te peço por uma infusão de graça na vida dessa pessoa nessa noite. Que ela saia daqui renovada, com as suas forças renovadas, ó Pai. Que o Espírito de toda consolação console ela nessa noite de hoje, Jesus. Bendito seja o teu nome. Sinto o abraço do Espírito de Deus nessa noite. Sinto o Consolador pegar em tua mão e dizer: sou eu quem te carrego, sou eu quem te conduzo, sou eu quem te fortalece, sou eu que vou te levar até o fim. Pois a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então persevera, caminha. E coloca os olhos no final da caminhada, na faixa de chegada. Pois é lá que eu estou te esperando. Bendito é o teu nome, Jesus. Obrigado por tua palavra, Deus. E obrigado por teu Espírito.
Obrigado por não deixar que eu falasse as minhas próprias palavras, pois minha palavra não tem poder nenhum. Mas a tua palavra tem poder para trazer vida até mesmo entre os mais fracos e doentes. Até mesmo os mortos, a tua palavra tem poder para trazer de volta a vida. A tua palavra tem poder para dar ânimo aos cansados, a animar os desanimados. Meu Deus, nos dá a certeza de que o Cristo que nos mandou atravessar o lago é o mesmo que garante a chegada até o outro lado. Em nome de Jesus, amém.